Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda Rabelo e fui congregar hoje e, assim, conversando com Deus, né, pra ver se é prudente eu falar meu testemunho aqui pra vocês, mas isso vai edificar muitas pessoas que tá precisando ter fé que Deus pode fazer o impossível. Então, eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês da minha fé e o que Deus fez na minha vida, tá? Há aproximadamente uns 16 anos atrás, eu eu sempre sonhei desde criança, tá? Desde criança a ser veterinária. Eu sempre quis ser veterinária, sempre, sempre, sempre. Desde que eu conheço por gente. Eu queria ser veterinária porque eu tenho um amor incondicional pelos animais. Desde criança, minha mãe sempre me falava que eu tenho um amor pelos animais. E, e eu percebi isso, né? Porque eu gosto muito dos animais, uma coisa assim, diferenciada. Então, meu sonho era ser veterinária, né? O que eu podia ser? Veterinária. Porém, o tempo foi passando, sempre trabalhei em comércio, daqui e dali, trabalhava com meu pai no mercado, depois comecei a trabalhar no açougue com meu tio. E o tempo foi passando, e eu já não aguentava mais trabalhar naqueles lugares com eles. Porque você sabe, trabalhar com família, você não é valorizada. A gente nunca é valorizada trabalhando com família, você trabalhando certinho, honesta. A gente nunca é valorizada. A gente trabalha para os outros crescer, a gente não cresce. Então eu quis mudar de vida, quis ir para um lugar que alguém pudesse me valorizar. Porém, eu comecei a entregar currículo e comecei a trabalhar numa lotérica lá em Itaquera, né? E me chamaram pra trabalhar, comecei a trabalhar ali naquela lotérica. E o salário dos lotéricos, sindicatos lotéricos, quem trabalha sabe que é uma mixaria muito pouco. Eu conseguia ganhar um pouquinho mais quando eu vendia os jogos, né? Então, eu fiquei aproximadamente 3 anos naquela lotérica. E lá, eu conheci uma moça que trabalhou lá, que é até a gerente dessa lotérica. O nome dela é Patrícia. E ela era da mesma igreja que eu, né? Porém, naquela época eu ainda não era batizada, tudo, mas mesmo sem batismo, Deus sempre falou comigo, sabe? O batismo é só algo a mais, né, na nossa vida. E o sonho da minha mãe é que eu fosse enfermeira, tá? O sonho dela que eu fosse enfermeira. Não era meu sonho ser enfermeira, não era. Mas era um sonho da minha mãe. Então, eu não tinha esse sonho e era a última hipótese da minha vida, eu queria ser enfermeira. Porém, como eu comecei a trabalhar nessa lotérica, fiquei lá por 3 anos, essa gerente sempre me falava da área da saúde. Ela não era da área da saúde, mas ela tinha familiares da área da saúde. E não sei por qual motivo ela começou a me falar da área da saúde, né? E ela falava, nossa, minha não sei quem trabalha só 6 horas. E na época, né? Isso é muito tempo atrás. Faz mais de 16 anos, na verdade. Acho que já faz 20 anos, tá? Faz 20 anos. Na época ela falava assim, ó, trabalha só 6 horas, ganha tanto. Eu falava, nossa, caramba. O que eu ganhava na lotérica, meu, era inacreditável, mas era um absurdo de pouco. Era muito pouco. Era menos do que o salário mínimo atual que o pessoal na época recebia. Era muito pouco. Eu falava, gente, eu tô vendo que aqui eu não vou pra lugar nenhum. Foi lá que eu comecei a engordar na lotérica, porque eu estava completamente frustrada trabalhando ali. Porque eu comecei a comer Danone, aquilo me satisfazia, eu ficava desestressava, sabe? Eu não tinha um horário, eu só tinha um horário de almoço, eu não tinha um horário digno de café. Passava do horário, eu vendia bolão, às vezes a mega tava acumulada, eu ficava até 10 horas da noite. Eu não tinha. Meu patrão não era um patrão que pensava no funcionário, sabe? Ó, fulano, comprei pão pra vocês, vamos tomar um cafezinho, fiz café pra vocês, dá uma pausa aí, troca, vamos dar uma pausa no caixa. Então ali eu ficava com muita fome. Eu almoçava 11 horas da manhã, ficava com muita fome. Então aquilo tava me frustrando, sabe? Eu trabalhava super bem. Eu lembro que eu comecei no caixa a puxar. Eu era muito esforçada, mas eu sabia que ali eu não ia ser reconhecida. E nunca fui reconhecida. Então eu cansei. Cansei. Cansei porque, né, não era aquilo que eu queria pra minha vida. Eu falei, ficar ali num lugar que não me reconhece, ninguém me reconhece. E ao mínimo, não tenho nem um café da tarde, nada. Aquilo me frustrou, porque eu tinha que comer ali no caixa atendendo, então eu falei, gente, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero ser veterinária, eu quero algo pra minha vida, eu quero crescer. Eu não nasci pra ficar aqui. Então tá, né? E como ela me falou da área da saúde, nunca passou na minha cabeça a área da saúde só parte de animal. Eu comecei a pensar que seria uma oportunidade pra mim trabalhar ganhando aquele valor, que na época era R$ 2.000, que ela falava pra mim que ganhava. Eu falava, nossa, com 6 horas trabalhada, ganhando R$ 2.000, pô, consigo pagar minha faculdade, né? Pra ser veterinária, eu vou ter tempo pra estudar. E não passava nem perto do que eu ganhava na lotérica. Eu ganhava um absurdo de pouco. Muito pouco. Sabe? Pra mim era trabalho escravo. Aquele era trabalho escravo. Não era possível, era muito pouco. Então, tinha uma escola lá, Itaquera, na época. E eu passei por lá. E, sabe, eu senti no coração de ir lá procurar saber quanto que era, o valor. Falei, bom, mas não quero, né, na área da saúde. Mas algo me empurrou. Aquela vontade de crescer, de ver coisas novas, me empurrou. Mas mais pelo tempo de trabalho e pelo salário. Então eu pensei assim, quer saber? Eu vou me matricular. Vamos ver no que dá.
Então, depois que eu terminava a minha jornada ali na lotérica, por volta das 18 horas, 19 horas, eu saía dali, ia estudar, né, que era próximo. E estudei ali por 1 ano e 2 meses, né, fiz o auxiliar de enfermagem na época. E comecei a gostar, comecei a ser uma boa aluna lá, comecei a fazer os estágios. Fui elogiada pro meu professor na época. Eu lembro que uma vez eu fui estagiar ali no Pérola Byton, e eu tava dando o meu melhor, sabe? Eu comecei a gostar da área da saúde. Eu comecei a me surpreender, eu falei, nossa, eu tô gostando, né? E o professor chamou eu, no final do estágio do Pérola Byton, o professor chamou eu e mais 2 alunos homens. Nós 3. E ele falou que tinha algo pra falar pra gente. E ele elogiou a gente, sabe? Ele falou assim, vocês têm um diferencial, vocês 3. Continue assim, não pare de estudar. Vocês são pessoas diferenciadas. Vocês têm um dom, né? E aquilo me deu um gás, sabe? Porque eu falava assim, nossa, será que eu, né? Será que é esse caminho que eu tenho que seguir? Mas eu tava gostando, sabe? Eu falava, nossa, que estranho, eu tô gostando. E tá. Eu fui seguindo a minha vida, fui fazendo curso. Aí na época eu fiz só auxiliar, porque o governo deu o Tec Saúde, né? Pra quem tinha um auxiliar, tava dando técnico. E Deus foi tão bom na minha vida que eu consegui fazer o técnico numa escola de um hospital muito boa, por incrível que pareça. E eu fiz 10 meses ali de graça. O técnico de enfermagem de graça. Na época o governo tava dando. E eu nem paguei nessa outra escola lá de Itaquera, eu nem paguei mais. E eu fiz auxiliar, concluí e iniciei o técnico de graça, né? Porque eu descobri, fiquei sabendo e Deus foi bom na minha vida, né? E nesse meio tempo eu conversava com Deus, né? E fui buscar a palavra, fui pra congregar e busquei a palavra. Ô Senhor, o que vai ser da minha vida, né? Terminei já o auxiliar. Será que eu vou conseguir trabalhar? Eu acho que eu não sou capaz, eu não sei, eu não me sentia capaz ainda. Apesar das minhas notas serem boas, de já ter tido elogios comigo, né? Porque eu sempre me esforcei muito. Não era das mais inteligentes, mas eu era muito esforçada, sabe? Eu me esforçava muito. Então, eu decidi mandar meu currículo pela internet, tá? Mandar meu currículo. E um determinado lugar me chamou, mas não pra auxiliar, pra trabalhar de cuidadora de idosos. Um hospital muito bem visto, tá? Pra fazer entrevista, tá? Fui congregar. Sabe, eu nunca imaginei estar nesse hospital na minha vida, nesse lugar, nunca. Deus falou bem assim na palavra, Deus revelou a palavra e falou assim, vou te preparar um lugar, você vai conhecer pessoas que falam línguas diferentes, você vai conhecer uma nova cultura, você vai conhecer o lugar que você trabalha, que vai trabalhar, tem um lago lindo, você vai ver um lago lindo lá. Eu sei que tudo que Deus falou na palavra pra mim aconteceu. Tudo, foram coisas maravilhosas que Deus falou. E quando eu cheguei na minha entrevista pra fazer, quando eu pisei o pé no lugar que eu olhei ao redor, falei, nossa, o lago que Deus falou na palavra. Nossa, que cultura diferente é essa? Que lugar diferente é esse, né? Era um lugar que só tinha judeus, gente, só judeus. Eu falava, nossa, nunca tinha entrado naquele lugar na minha vida, nunca. E Deus abençoou, passei ali nas etapas, comecei a trabalhar de cuidadora de idosos, tá? Trabalhava só 6 horas todo dia. Tinha as folgas lá 6x1, 7x1. Comecei a trabalhar. No primeiro dia encontrei uma menina e ela falou, nossa, você já tem experiência, né? Nossa, como você trabalha bem, não sei o quê. A gente pegou uma idosa lá, tadinha, toda, né, daquele jeito e jogou até as fezes na parede. E tava uma situação crítica. Eu entrei com ela, a gente cuidou daquela mulher, ela ficou linda, maravilhosa, cheirosa, sorridente depois. Isso me alegrou meu coração. E a menina me elogiou, falou, nossa, como você trabalha bem, você já tem experiência, né? Eu falei, não, eu não tenho experiência, é a minha primeira experiência aqui, né? Eu não tenho experiência. E Deus foi me abençoando naquele lugar, sabe? Eu fui vendo as técnicas de enfermagem trabalhar, fui vendo os enfermeiros trabalhar, fui vendo os médicos atuar. E ali era um residencial de idosos, né? E eu cuidava com aqueles idosos com tanto amor e carinho, e começou a nascer um amor no meu coração, coisa que já tinha nascido no curso. Um amor tão grande pelos idosos, um amor que eu lembro que eu cuidava dos pacientes, assim. Era tão gratificante, eu cuidava daqueles idosos, eu cuidava, arrumava o cabelinho, escovava a dentadura, e limpava o olhinho que tinha remela, sabe? Ele já não batia nem lé com crédito, não entendia, era crianças. E aquilo me fez um bem pro meu coração. Eu cuidava com todo o amor e carinho e respeito por eles. Sabe, era algo assim, sobrenatural. Eu falava, gente, eu nunca fiz isso na minha vida, né? Eu tô aqui, nossa, eu tô gostando, que amor é esse no meu coração? E era um cuidado, era um amor com aqueles idosos que nem eu entendia, gente, nem eu entendia. Aí um certo dia eu orei a Deus ali, sabe? Eu, em casa, né, orei, coloquei meu véu na cabeça, ajoelhei e orei. E falei assim pra Deus, eu falei assim, Senhor, sabe, o Senhor sabe do meu sonho, eu tenho vontade de ser médica veterinária. Eu sempre quis, Senhor, ser, mas eu tô gostando da área da saúde, nunca imaginei que eu fosse gostar da área da saúde. Era a última coisa na minha vida que eu queria ser da área da saúde. Minha mãe sempre falava que o sonho dela é que eu fosse enfermeira. E um dia ela falou assim pra mim, filhinha, eu tô orando pra Deus colocar o desejo no seu coração. Porque meu sonho é ver você enfermeira. Eu falava, mãe, mas eu não quero.
Eu não gosto de mexer com sangue de gente, eu não gosto de gente, eu não gosto de pessoas. Eu gosto de bicho, mãe. Eu não gosto de pessoas. As pessoas são ruins. Porque eu sempre sofri muito bullying na escola, sabe? Eu sempre sofri muito na escola, muito. Eu falava que as pessoas eram ruins. Eu não gostava de pessoas, as pessoas eram más. Eu gostava dos animais, que os animais eram bons. Então, gente, eu falei assim, nessa minha oração, né, falando com Deus, eu falei assim, Senhor, qual é a tua vontade, qual é o teu querer? A minha vontade, Senhor, a minha vontade é ser veterinária. E hoje eu peço a ti, eu quero saber qual é a tua vontade. Porque às vezes eu vou ser uma veterinária que, sei lá, não vou me dar bem na vida, ou vou me frustrar no meio do caminho. A gente não sabe, né? O que Deus quer, que eu acho que todo mundo, nós temos uma missão aqui na Terra. Eu falei, o que o Senhor quer que eu seja? Eu falei assim, Senhor, me dá um sinal, mostra pra mim. Qual é a tua vontade? Ajoelhada, orando pra Deus, sabe? E eu não contei pra ninguém essa minha oração. Falei, Senhor, mostra pra mim qual é a tua vontade, qual é o teu querer. Me dê um sinal. O que o Senhor quer que eu seja? Eu quero ser veterinária. Mas o Senhor, o que o Senhor tem pra minha vida? Até que eu tô gostando da área da saúde, né? E o que o Senhor quer? Eu pedi um sinal pra Deus. E o que aconteceu? Depois de 3 dias, eu fui trabalhar normal depois de 3 dias, tá? Dessa oração. Fui trabalhar, essa mesma menina do mesmo dia que me elogiou, ela era, depois que eu fui descobrir que ela era da mesma igreja que eu, né? Que eu congregava, eu não tava tão firme, mas eu sempre congregava, eu ouvia a palavra, né? Fraquinha, mas indo. E ela me falou assim, Fernanda, posso te falar algo da parte de Deus que eu tô sentindo no meu coração? E Deus pediu pra mim te falar. O nome dela era Irene. Ela é Irene, né? Porque ela ainda existe. Graças a Deus. Ela falou assim, Fernanda, eu preciso te falar algo da parte de Deus. Eu falei, o quê? Ela falou assim, Deus manda te falar algo. Você, Fernanda, Deus manda te falar, você vai ser enfermeira. Você vai ser enfermeira, Fernanda. Eu te vejo com o símbolo da instituição. E eu vejo você vestida de branco, né? E você vai ser enfermeira. Eu falava assim, como eu vou ser enfermeira? Ela falou, Deus manda te falar. E ela falava cada coisa linda, gente, cada coisa linda. Eu chorei ali muito, chorei muito, muito, muito. Ela também. Eu falei assim, Irene, faz só 3 dias que eu pedi pra Deus um sinal. E você já veio com esse sinal tão rápido com esse sinal. E eu fiquei assim, impressionada no que Deus é capaz de fazer. Eu falava, Senhor, o Senhor quer que eu seja enfermeira? Enfermeira? Eu peguei e falei, não tô acreditando. Mas assim, não foi por acaso que Deus colocou amor no meu coração pelas pessoas. Amor pelos aqueles idosos, sabe? Não foi por acaso. Porque Deus tinha um plano na minha vida, gente. Deus tinha um plano. Então, tudo bem, né? Eu vi. E o que acontece? Eu orei a Deus e falei assim, Senhor. Aí Deus já foi fazendo um movimento na minha vida, tá? Quando eu comecei a trabalhar lá de cuidadora, eu tava finalizando meu técnico de enfermagem. Finalizei meu técnico de enfermagem. Fiz a prova na época pra passar pra técnico de enfermagem. Deus me abençoou. Eu passei na prova. Trabalhei ali no residencial por 3 meses, cuidando dos idosos. E depois fui promovida pra área de transplante e de pacientes crônicos, né? Que tinha ali naquele ambiente, que era um ambiente já mais hospitalar, nos crônicos e no transplante. E, sabe, Deus foi abençoando a minha vida. O meu salário, que era pouquinho, duplicou, triplicou, na verdade. E pra técnico, quadriplicou. Sabe, meu salário aumentou muito. E eu só tava agradecendo a Deus por isso. Deus tava me dando dom, Deus tava me ajudando, Deus tava me capacitando. Deus tava caminhando comigo, Deus tava me dando sabedoria e entendimento. E assim, Deus foi tão bom na minha vida, né? E tá. Aí o que eu fiz? Eu orei com Deus e falei assim, Senhor, se é da sua vontade que eu seja enfermeira mesmo? E eu falei pra Deus, né? Senhor, se é da tua vontade, do teu querer, abençoa, Senhor, que eu consiga 50% da faculdade, né? E 100% não, porque o Senhor já me deu condição, se eu tô registrada, trabalhando. O Senhor me deu condição de pagar a faculdade 100%, é pra quem não tem condição, né, de pagar. Então, Senhor, abençoa os 50% pelo menos. Meninas, é impressionante. Depois de uma semana, minha prima me ligou. E falou assim, Fernanda, você viu o que passou na televisão? O Enem tá dando bolsas remanescentes. Eu falei, o que é isso, bolsas remanescentes? Eu tinha feito o Enem, gente. Eu tinha tentado, mas tinha caído lá numa faculdade lá do Cafundé do Judas, sabe? E ainda era pra me pagar um valor que eu pagaria aqui em São Paulo, então pra mim não compensava. Aí eu falei, nossa, né, tudo bem. E aí eu fui lá, aí Deus abençoou minha vida, que dali daquela instituição, eu já fui trabalhar em outra instituição, fui trabalhar no pronto-socorro em outra instituição. Deus só foi fazendo um movimento na minha vida, eu fui adquirindo mais experiência, sabe? Fui me aperfeiçoando, Gente, dá um like aqui, curte, compartilha a minha história pra outras pessoas terem mais esperança, que seus sonhos podem se tornar realidade. Mas, contudo, perguntar pra Deus qual que é a vontade dele na nossa vida. Porque nessa vida a gente tem um propósito. Então, curte, dá um like, compartilha o meu canal, se inscreva no meu canal e me ajude a viralizar esse vídeo.
Beijo, gente.